Boa noite, a paz do Senhor, amados. Que bom nós estarmos de volta para mais uma aula. E agora chegamos no segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de São Marcos, de João Marcos. Queremos nesta noite aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. O que fortalece, o que restaura, o que renova, o que cura, o que traz paz, é a palavra. Por isso que Deus falando através do profeta Oséias, ele falou assim, no capítulo 6, verso 3. Primeiro ele havia falado no capítulo 4, verso 6, que o seu povo perece por falta de conhecimento. No capítulo 6, verso 3 do livro do profeta Oséias, ele falou que nós devemos conhecer, agora não só conhecer, prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que nós temos feito. Toda semana nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Semana passada estivemos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje vamos estudar um pequeno resumo do Evangelho de Marcos. Quero adiantar para você que Marcos não foi escrito depois do Evangelho de Mateus. Marcos foi antes. Mas a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. E Marcos, ele escreve o Evangelho com base nas pregações de Pedro. Pedro o chamava de filho, meu filho. Nós vamos ver isto à frente. Pedro chamava Marcos de filho. Marcos, ele escreve falando desse Jesus, o servo, aquele que veio, não veio para ser servido, mas para servir. E ele escreve esse evangelho para os romanos. Então nós vamos aprender um pouquinho. Então vem comigo, vamos orar? Vamos falar com o nosso Abba Pai. Senhor, nós te damos graça por este dia, por esta noite, por mais a oportunidade que temos de estar aqui, para aprender um pouquinho mais da tua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo didático, vem sobre nós com a tua graça, vem sobre nós com a tua sabedoria, trazendo entendimento às nossas mentes, aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não podemos parar de estudar, não podemos parar de aprender. Como eu acabei de falar, quando Deus falou ali através do profeta Oséias, temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Então não pare não, vamos continuar. O livro de Marcos. Jesus, o servo obediente, esse é o título. Jesus, o servo obediente. Aquele que veio para servir. Quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais conhecemos Jesus, mais descobrimos que nós fomos chamados para servir. Se você olhar e ver aquele que traz tudo nas minhas mãos, vem cá atrás, não, ele ainda não entendeu nada. Então nós fomos chamados para servir. E Jesus, o servo obediente. O Evangelho de Marcos é escrito para os romanos. E o seu objetivo é mostrar Jesus como servo obediente. Um servo super poderoso que veio para cumprir uma missão dada por Deus. Que por meio do Espírito Santo possuía poderes extraordinário. E nós vamos ler o Marcos no capítulo 10, verso 45.
que é o versículo chave aqui que eu separei, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Olha que interessante. E dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você pensa, muitos? Por que não está escrito de todos? Porque ele veio dar a sua vida em resgate de todos aqueles que crê nele, em Jesus Cristo. Então, se você é um que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele veio ao mundo para nos salvar, morreu em nosso lugar, como está escrito em Gálatas 3,13, se fez o maldito em nosso lugar, você está contido, você está dentro desse muitos, você faz parte disto. Amém? Está entendendo, querido? No Império Romano, as únicas maneiras de se ascender socialmente era fazendo parte do exército ou da política. Pois num contexto em que Roma conquistou muitos territórios por meio de guerra, era assim, o soldado, aquele que ele sobressaía mesmo, e aquele soldado ia galgando, ia subindo postos, e ele podia depois chegar até na alta patente dentro do exército romano, e vir depois ser um senador, chegar até ser mesmo um César. Mas essa era a visão de Roma. Claro, existia também aqueles, muito poucos, fora desse contexto de exército ou política, que viesse a chegar num patamar, num título alto, uma alta patente. É raro, mas a visão era essa: você tinha que ser um soldado e você ia conquistando até chegar, repetindo, até mesmo ser um César. Alguém no caso aí, para chegar lá no topo, seria alguém com destreza, com a espada. Esse alguém seria valorizado, e depois de ascender até certo ponto, poderia tornar-se um político, estou repetindo, né? Um senador, até mesmo chegar a ser um César. Portanto, os romanos tinham uma visão de que o número de servos que uma pessoa possuía era o que fazia uma pessoa admirável. Então, esse não era Jesus para eles, porque Jesus não veio Jesus veio para servir, não para ter os servos para que o servisse. Então Marcos relata que Jesus veio para servir, não para ser servido, e para resgate de muito. Uau! O tema principal de Marcos é o sacrifício e o serviço do Messias, que veio e serviu durante todo o tempo do seu ministério. Por isso, como cristãos, precisamos entender que o Evangelho não segue a metodologia desse mundo, dessa era perversa. Precisamos entender isto. Nós somos diferentes. Nós estamos aqui para servir. Enquanto o mundo age de forma diferente, diferente de nós precisamos agir de forma diferente do mundo. Nós não podemos, como Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, nos conformar com este mundo, mas transformar com o nosso entendimento. Qual é o propósito do livro de Marcos? O livro de Marcos é um livro muito curto, não relatando, por exemplo, os sermões de Cristo de forma completa, como Mateus. No sermão, por exemplo, Mateus, o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, Marcos é diferente. O foco de Marcos são os milagres de Jesus, e isto por quê?
os romanos davam prioridade à ação e ao poder, e não ao discurso como os gregos. Queridos, até para nós falarmos alguma coisa e em determinado lugar, por exemplo, para determinadas pessoas, grupo de pessoas, precisamos entender para quem nós vamos falar, quais são as dores dele, para que falemos da forma com que eles vão entender. Vem você olha aí falando, não, eu vou chegar aqui, eu vou começar a falar em hebraico, em grego. Não. Aí o outro, eu não entendo nada, não estou entendendo nada. Isso que ser inteligente, mas vamos conversar de uma forma que um entenda o outro. E Jesus, ele veio para isto. Marcos relata esse Jesus dessa forma. Algo importante no livro de Marcos são, olha só que legal, as expressões. Marcos tem isso. Algo importante no livro de Marcos são as expressões como logo foi curado. Pega a tua Bíblia aí para você ver. Marcos capítulo 5. Olha só, essa é uma expressão que Marcos usou várias vezes. Logo foi curado. Marcos capítulo 5, a partir do verso 27. Diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Aquela mulher com fluxo de sangue tocou na orla, no talite, lá na orla de Jesus. Porque ela dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se secou a fonte de seu sangue, sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aí no mesmo momento, imediatamente foi curada. Imediatamente foi curada. Marcos 10, 52, mesma coisa. Até no domingo retrasado, o presbítero Adilson pregou falando sobre o cego. Marcos 10, 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ficou o quê? Curado. O que você quer? Pois Marcos queria mostrar desta forma como Jesus é poderoso para os romanos, querido, o qual veio para dar vida por muito. O poder de Jesus revelado em Marcos revela-o como alguém maior que qualquer um dos deuses do panteão romano. Claro, esses deuses são feitos por mão de homens. O autor e a data desse livro: João Marcos. João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. E ele, João Marcos, é primo de Barnabé. Quem foi Barnabé, pastor? Barnabé foi um ancião que, quando Paulo, ou antes Saulo de Tarso, quando ele se converte, quando ele vai aproximando das pessoas, as pessoas corriam dele, porque ele fazia parte daqueles que perseguiam a igreja. Não, esse não. Aí Barnabé traz Paulo para ele, e os dois ficam juntos. Então vamos falar um pouquinho. João Marcos, ele é primo de Barnabé. Aí repetindo, Barnabé foi responsável por inserir Paulo na igreja de Cristo. Porque a igreja olhava para esse cara: não, meu. Ele, não, eu não acredito, não. Não, ele se converteu. Não, eu não acredito, ele vai fazer uma besteira aqui.
E Barnabé foi o responsável por inseri-lo na igreja, após a sua conversão. Aí, na primeira viagem missionária de Paulo, olha só, Paulo, Barnabé e João Marcos também estavam. Aí a primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, quem estava junto? João Marcos. Só que João Marcos decide não continuar a viagem com eles. Ele amarelou, ele era um jovem. Olha, vamos ver aí Atos capítulo 13, para nós aprendermos, legal isso aí. Atos 13, vai comigo lá, vai. Atos 13, pega a sua Bíblia comigo. Atos 13, a partir do verso 5, diz assim. O título aqui da minha Bíblia diz: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre, Elimas, o encantador. Verso 5 de Atos 13. E chegado a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Olha só. E tinham também a João como cooperador. Quem é João aqui? Não é o evangelista João. João aqui que está falando é João Marcos. É esse Marcos desse evangelho. Marcos, o nome dele é João Marcos. E tinha como cooperador João Marcos. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quem? O procônsul Sérgio Paulo. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Sempre vai ter um Elimais ou um Elimas para tentar te afastar da fé. Aquele, abre aspas, amigos, fecha aspas, que você acha que está com você, de repente ele vai tentar fazer isso, te afastar da fé. Não vai não, cara. Não vai, fica aqui. Vai tentar de alguma forma fazer isto. Aí, queridos, dando continuidade à leitura, verso 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, que é o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu a maravilha doutrina do Senhor. Aí, eu quero chegar quando João Marcos amarelou e foi embora. No verso 13, disse: e partindo Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Abandonou. Você conhece alguém que tenha abandonado o barco? João fez isso. João Marcos, esse mesmo que nós estamos estudando sobre ele. Voltou. Olha o que aconteceu.
ele volta. Então, na ocasião da segunda viagem, João, aí eles voltaram, aí teve a primeira viagem sem o João. Aí, mais à frente, no capítulo 15 de Atos, capítulo 15 de Atos, vamos acompanhar. No capítulo 15 de Atos, aí o verso 37, Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Agora ele quer ir. Verso 39 de Atos 15. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé e eles se apartaram um do outro. Aí Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo continuou, foi. Já que Barnabé queria levar o Marcos, João Marcos, Paulo não aceitou. Tiveram uma briga, um problema os dois. E Barnabé volta para Chipre com João Marcos. E Paulo não deixa de fazer a obra, ele vai fazer a obra. Quem ele leva com ele? Silas. Você ouviu aquele hino? Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles cantavam e davam glória ao Senhor. Eles estavam presos lá no calabouço. Você já ouviu muitas vezes pregação a respeito de Paulo e Silas? Vai acontecer agora. Barnabé se livrou dessa prisão. Barnabé volta. Quem entra no lugar, quem vai com Paulo é Silas. Aí, querido, no finalzinho do capítulo 15 de Atos, Paulo empreende uma segunda viagem na companhia, sabe de quem? De Silas e Timóteo. Não na companhia de Barnabé e João Marcos. Ele vai. Aí em Atos 16, já na segunda viagem esta, que Barnabé não foi, porque voltou com João Marcos, você está entendendo? Aí Paulo foi com Silas e com Timóteo, seu filho, lá no capítulo 16, no verso 16, diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, apresentando os magistrados. E apresentando ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitar com vara. E, havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Barnabé se livrou dessa. Agora é Silas, que entrou no lugar de Barnabé, que estava junto com Paulo.
Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós vamos chegar depois de Atos, vamos estudar isso aqui. Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo, que João Marcos queria ir junto. Mas Paulo e Barnabé desentenderam, porque Paulo não aceitou. Não vou levar aquele cara que amarelou, não. Ele, na primeira vez, ele já voltou, ele desistiu, agora não. E nós vamos ver mais à frente que o Espírito Santo move nossos corações. Que Paulo, mais à frente, ele perdoa João Marcos. Mais à frente ele perdoa João Marcos, aleluias. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 10, agora olha só que interessante. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Agora olha só, na carta de Paulo aos Colossenses, vou abrir aqui, se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo. Colossenses, capítulo 4, verso 10. Olha só, olha, Paulo espetacular. Abaixo de Jesus, ele foi o maior, questão de evangelista e apóstolo. Só um detalhe. Marcos não foi discípulo de Jesus. Lucas não foi discípulo de Jesus. Paulo não foi discípulo de Jesus, tá bom, querido? E foi um dos discípulos, pastor? Não, não foi. Tá? Vamos lá. Colossenses 4, verso 10. Olha que Paulo manda. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Agora, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Vou ler a partir do 7. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Paulo estava preso. Aí Paulo continua. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. O Aristarco que está aqui comigo está mandando a paz do Senhor para vocês. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste o mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Olha só, lá atrás, Paulo não quis que João Marcos fosse com ele na segunda, mas agora, o tempo foi passando, o Espírito Santo foi trabalhando, e Paulo falou, já perdoei, pode receber o João Marcos, pode receber. Pedro, na primeira epístola, no capítulo 5, verso 13, Pedro fala assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro falando de Marcos. O livro de Marcos tem uma data anterior ao livro de Mateus, falei no início. Entre os anos 55 e 60 depois de Cristo. E a tradição afirma que o Evangelho de Marcos foi escrito sob a supervisão e direção de Pedro. Olha só. E na última aula eu falei que Mateus, bem provável que tenha sido escrito do ano 70, porque o próprio Jesus declarou no Evangelho de Mateus que
não ficará pedra sobre pedra, falando do templo. Isso aconteceu no ano 70, quando foi derrubado. Vamos ver para a gente encerrar aqui, porque essa aula não quero me estender muito. O esboço do Evangelho de Marcos. O esboço do Evangelho de Marcos. Você pegar o PDF e você for lendo, acompanhando esse esboço, você vai ver que fica muito mais fácil o entendimento. O Evangelho começa com o início do ministério público de Jesus. Olha Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, como preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quem era esse? Quem foi o precursor de Cristo? João Batista. Aí é o verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor, e os seus lombos, e comia gafanhoto, mel silvestre. Se é hoje, não, né, irmão? Hoje, ele comeria aí um bifinho, um contrafilé, acebolado. No verso 9, Marcos relata o batismo e a tentação de Jesus. Nós vamos ver quando chegarmos no Evangelho de João. O próximo é Lucas, depois João. Que por que João batizava? Você vai entender que João batizava para descobrir quem era Jesus, quem era o Cristo. Ele ia batizando. Quando ele batiza Jesus, naquele momento, vem do céu o Espírito Santo em forma de uma pomba. Eis o meu filho amado, quem tenho prazer. Verso 11 aí de Marcos 1. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos serviam. Eita! Louvado seja o nome do Senhor. Marcos de 1 até o 20. Em Marcos não há genealogia, você pode ver. Os romanos não queriam saber, como Mateus tem a genealogia. No Evangelho de Mateus, tem a genealogia. Marcos já começa falando do poder, falando sobre Jesus, o princípio do Evangelho de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí em Marcos não há genealogia, pois aos romanos não importava saber se Jesus era mesmo o Messias judeu, e se ele era poderoso. E assim o Evangelho já se inicia com Jesus operando com poder em seu ministério público. Em segundo lugar, o ministério público de Jesus na Galileia, o qual era uma das regiões de Israel, onde existia uma grande concentração de gentios. Por isso era conhecido como Galileia dos gentios. Esta seção vai do capítulo 1, verso 21, até o capítulo 6, verso 29. Você vai olhando, vai falando sobre a família de Jesus, a parábola do semeador, a palavra do grão de mostarda, a palavra da semente, o demoniado gadareno, a filha de Jairo,
né, que nós lemos lá de Marcos capítulo 5, da mulher do fluxo de sangue, até o capítulo 6, verso 29, tá? Até o 6, 29. Aí, a partir do 6, verso 29, aí já tem a primeira multiplicação. Olha que interessante também que eu vi aqui, nós vamos ver. No capítulo 6, verso 30, Jesus fala assim, 30, e os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Aí Jesus falou assim, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Nem para comer eles tinham tempo. Só que eles saem e vão para um lugar à parte, para o deserto. Só que as pessoas viram, e quando Jesus chega lá com os discípulos, a multidão já estava lá. Jesus olhou e se compadeceu deles. Olha só a coisa, continuando aí, verso 32. E foram só num barco para um lugar deserto. Só Jesus e os discípulos. Para um lugar deserto. Nós vamos ficar sozinhos aqui. Só que no verso 33, diz assim, e a multidão viu-os partir, e muitos conheceram, e correram para lá a pé de toda a cidade. E ali chegaram primeiro do que eles. Verso 34, e Jesus saindo, viu uma grande... Nós não viemos aqui para um lugar à parte, para a gente orar, a gente conversar um pouco. Olha aí, está uma multidão aqui, ó. Mas olha o que Jesus faz. E Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a lhe ensinar muitas coisas. Aí depois, já estava ficando tarde, os discípulos se preocupam. Jesus, está ficando tarde, eles estão com fome, não têm o que comer. Aí que eles olham lá, tem alguma coisa aí? 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus dá graça ao Pai, dá comida para aquela galera e Deus não vai deixar faltar nada para nós. Se você tiver aí só 5 pãezinhos, sabe, 5 pães e 2 peixinhos aí, Deus vai fazer maravilha. Deu para todo mundo comer. Tinha mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Verso 42 de Marcos 6. Ou vamos ler o 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que o pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Esse é o Jesus que nós estamos falando. Aleluia! Em terceiro lugar, Jesus se retira da Galileia. No capítulo 6, versículo 30, até o capítulo 9, verso 50. Sai. Aí ele vai para um lugar, em quarto lugar, ele vai para um lugar chamado Pérea, uma região perto do Mar Morto. É uma região muito, assim, uma região pequena, mas também importante. E que vai do capítulo 10, verso 1. Você vai ver o que aconteceu ali, em Pérea. Capítulo 10, verso 1. Até o verso 52. Ali Jesus abençoou os meninos. Tem o mancebo rico, né? Que encontra aquele mancebo rico. O pedido dos filhos de Zebedeus. Vai até o verso 52. Aí acontece aqui o cego de Jericó. Vai, a tua fé te salvou. Aleluias.
Depois temos a última semana de Jesus. Aí sim, capítulo 11, Marcos vai até o capítulo 11, verso 1, até o capítulo 15, 47. Todo esse do capítulo, olha só, do capítulo 11, verso 1, até o capítulo 15, verso 47, 15, 47, vai falar sobre a última semana de Jesus. Você quer estudar sobre a última semana de Jesus? Está aqui em Marcos, do capítulo 11, verso 1, até o capítulo 15, verso 47. Tá bom? Nessa última semana, Jesus vai primeiro para Betânia, para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Lembra de Lázaro? Quando aquele que ele já havia... Lázaro, aquele que ficou doente, morreu, ficou 4 dias sepultado, Jesus foi lá e o ressuscitou. E você sabe por que 4 dias, não 3? Porque Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro no 4º dia e não no 3º dia. Segundo lá uma tradição, uma crença de judeus, o espírito ficava ali, ó, pairando 3 dias, depois ele... E se ele fosse dentro desses 3 dias, o espírito já estava ali mesmo. Não, era no 4º dia, estado de decomposição. Aí, mas se não vamos deixar para uma próxima oportunidade. Jesus primeiro vai para Betânia, para a casa deles, vai lá, come com eles, se assenta à mesa. Receber Jesus em casa, meu. É ele. Quem está chegando aí? É ele, é Jesus, está chegando aí, Marta, Maria, Lázaro. Senta aí, coma conosco. Aí depois ele vai, a última semana dele, ele vai para Jerusalém, na sua entrada triunfal, sendo aclamado como rei. Em seguida, Jesus é crucificado. E por fim, Jesus, no capítulo 16, ele ressuscita. E ascende aos céus. Do capítulo 16, verso 1 até o verso 20. Eu anotei duas curiosidades aqui para deixar com você. Primeiro, 42% do Evangelho de Marcos, 285 versículos, contém as palavras faladas de Jesus. E tem todo o livro de Marcos tem 678 versículos. 285 versículos foi falado pelo próprio Jesus, tá? Marcos também tem 36 citações do Antigo Testamento. 36. 27 alusões ao Antigo Testamento, mas 36 citações do Antigo Testamento. Ele cita mesmo, falando do Antigo Testamento. Para ficar bem didático, se quiser aprofundar. Então, essas duas eu anotei aqui para deixar para você. Então, são 285 versículos que Jesus contém as palavras faladas de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, amados. Chegamos ao final. Agora nós vamos entrar na próxima semana no Evangelho de Lucas. Nós estamos... Pequeno resumo para nós entendermos um pouquinho. Vamos caminhando. Não adianta tudo de uma vez só. Fazer aprendizado conheçamos e prossigamos em conhecer. Cada dia, cada semana, uma porção. Amém? Vamos orar para encerrar. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma semana. Hoje é terça. Que tenhamos uma semana de ricas bênçãos do Senhor. Sobre a tua casa, se houver algum enfermo que seja curado, se houver triste, angustiado, amargurado por alguma coisa,
Venha agora receber o bálsamo do Senhor, em nome de Jesus. Se tiver alguém desempregado, que portas serão abertas para um trabalho, para você ter o seu ganha-pão dignamente, em nome de Jesus. Senhor, nos despede na tua graça, na tua paz, e uma noite sob as tuas mãos poderosas. E na próxima semana, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para aprendermos um pouquinho sobre o Evangelho escrito por esse médico Lucas, Dr. Lucas. Até terça-feira que vem, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amanhã, quarta-feira, às 19h30, nós teremos culto na nossa igreja, presencial e online. Você que está participando conosco dessa live, dessa aula, participe amanhã ao vivo conosco. Compartilhe com o máximo que você puder, para que o nome do Senhor Jesus, o reino, seja propagado em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Está encerrado.